Beleza, galera. Então, olha só. Já fechamos aqui o quadro, né? Já sabemos a diferença entre atos vinculados e atos discricionários. Já sabemos o que é o mérito administrativo. Beleza, vamos seguir? Vamos embora. Outro assunto que eu quero comentar com vocês é a respeito da motivação. Bom, primeira coisa, questão que já caiu em prova mais de 500 vezes, né? Questão manjadíssima. São requisitos de validade dos atos administrativos a competência, finalidade, forma, motivação e objeto. COF, forma, ob. Certinho aí. COF, forma, ob. E aí, certo? Errado. Mo é de motivo, não é de motivação. Então, motivação não é elemento, não é requisito de validade do ato administrativo, hein? É motivo. Bom, o que é motivo, o que é motivação? Já sabem que são coisas diferentes, embora estejam diretamente relacionadas, né? Claro, né? Até pelo nome não tem como você dizer que é uma coisa completamente diferente. Estão relacionados? Estão relacionados. O motivo é aquela situação de fato e de direito que existe, né, anteriormente ao ato. É aquela situação pré-existente. Motivo: o servidor faltou do dia tal ao dia tal. Esse é o motivo da demissão. Né? Por esse motivo ele será demitido. Falta de vagas no sistema de saúde. Esse é o motivo que a administração desapropria imóveis para construir um hospital, para aumentar a quantidade de leitos na UTI e, com isso, aumentar a quantidade de vagas no sistema de saúde. O motivo é o quê? A falta de vagas no sistema de saúde. É o motivo para a desapropriação. A administração vai desapropriar com que finalidade? Finalidade da desapropriação: construir um hospital para aumentar a quantidade de vagas no sistema de saúde. Para, com isso, beneficiar a população e alcançar o interesse público. Já viu que a finalidade pode aparecer de várias maneiras diferentes, né? Contanto que seja tudo depois. Desapropriar para construir um hospital, para aumentar a quantidade de vagas, para beneficiar a população, para, com isso, alcançar o interesse público. Certo? Então, motivo é aquela situação pré-existente. O servidor faltou do dia tal ao dia tal. Motivação é a demonstração dos motivos. É a exposição dos motivos, de forma clara e direta. Então, quando a administração edita um ato administrativo, a administração deve motivar o seu ato. A motivação decorre do princípio da publicidade. A administração não tem que trabalhar de forma clara, transparente, né, pública. Né? Então, a administração falha, tem que dizer por que está fazendo. Estou fazendo isso por causa disso. Fiz isso por causa disso. Fiz isso por causa disso. Então, a gente tem que dizer por que está fazendo, publicidade. Então, a motivação é a demonstração dos motivos. Quando o ato é editado, o ato deve ser motivado naquele momento ou antes do ato. A administração tem que motivar um ato até o momento em que a administração edita o ato. Porque senão, se a administração edita o ato e não motivou, esse ato já está com problema. Ah, eu vou motivar lá na frente. Não, lá na frente não, tem que motivar até o dia do ato. O servidor está demitido. Por quê? Não sei. Ah, a gente vai motivar. Quando que vai motivar? O servidor que está sendo demitido hoje, ele quer saber hoje qual é o motivo da demissão dele. Ah, um dia a gente vai dizer. Um dia a gente vai dizer? Como assim um dia a gente vai dizer? Enquanto a administração não diz, o servidor não sabe. Enquanto ele não sabe o motivo pelo qual ele foi demitido, ele não consegue contestar a demissão dele. E o prazo para que ele conteste a demissão dele está correndo. Né? A partir do momento que ele é demitido, ele tem um prazo para contestar, para entrar com uma ação. Então, a motivação é a demonstração dos motivos. Então, se cair na tua prova lá, os atos administrativos devem ser motivados, certo? Certo. Os atos administrativos devem ser motivados. Sempre? Não. Sempre não. Botou a palavra sempre, já quebrou, já estragou tudo, né? Como eu venho dizendo. Quantas vezes eu já falei isso, Roger? Falei trocentas vezes já, né? Apareceu a palavra sempre, tá errado. Apareceu a palavra nunca, tá errado. Eu falei isso um monte de vezes. Aí na tua prova cai uma questãozinha, administração sempre, não sei o que lá. Você vai lá e marca que tá certo. Ih, Gustavo, eu não reparei que tinha o sempre. Pô, não reparou como, cara? Eu tô aqui falando essa porcaria contigo há um tempão, cara. Tem como você deixar de ver isso? Então aparece lá.
todo ato administrativo deve ser motivado, certo? Todo não, porque tem exceções. A regra é que os atos devam ser motivados, para atender ao princípio da publicidade. Mas existem, raramente, né, excepcionalmente, existem casos em que a administração pode editar um ato sem motivá-lo. Sabe, que exceção é essa daí? Qualquer livro que você pegar, até o meu, vai pegar lá o manual de direito administrativo, vai lá em motivação e vai ver. Exemplo de ato administrativo que dispensa motivação. Qualquer livro, toda a doutrina dá o mesmo exemplo. Exceção. O ato de exoneração de cargo em comissão. O ato de exoneração de um ocupante de cargo em comissão não precisa ser motivado. Por que que essa é a exceção? Porque a Constituição Federal já disse, desde o início, que os cargos em comissão são aqueles de livre nomeação e livre exoneração. Então, eu sou deputado federal, tenho um gabinete, tenho direito a 20 assessores. Vou lá e nomeio. Você. Ah, Gustavo, por que você está nomeando aquele cara para ser teu assessor? Porque eu quero. Mas por quê? Qual o motivo? O motivo é... Não interessa o motivo. Eu já ia dizer. Não interessa, porque eu quero. Eu quero ele para ser meu assessor. Confio nele, não interessa, não tem que dizer por quê. E aí, tempos depois, eu, olha só, não quero mais, não estou gostando do trabalho dele, não perdi a confiança dele, não sei, não interessa. Mando publicar no Diário Oficial. Márcio dos Santos, assessor parlamentar, ocupante de cargo em comissão, DAS 8, está exonerado de ofício. Esse ato de exoneração, ele está motivado? Não. O de ofício é motivação? Não. O que significa o de ofício? De ofício quer dizer, por iniciativa da administração, o Márcio foi exonerado, ele não pediu exoneração. Existe a exoneração a pedido e a exoneração de ofício. Se ele não quiser mais trabalhar, Gustavo, eu não quero mais trabalhar com você, por favor, verifica aí que eu quero ser exonerado. Tá bom. Márcio é exonerado a pedido. Ele não pediu, eu resolvi exonerar. Márcio está exonerado de ofício. De qualquer maneira, não está motivado. E tem que estar? Não, não tem que estar. Não foi motivado e não precisava ter sido motivado porque é uma exceção ao princípio da motivação. Certo? Certo. Então, não confundir motivo com motivação. Motivação não é elemento, não é requisito de validade do ato administrativo. O motivo é que é um requisito de validade. A doutrina majoritária costuma dizer que quando um ato é editado e não é motivado, ele está viciado? Está viciado. O servidor foi demitido e o ato de demissão não diz por que ele foi demitido. Então, esse ato está viciado? Tá. Está viciado. Aí você vai me perguntar, Gustavo, está viciado em que elemento? No elemento motivo? Não. A demissão que não é motivada, quando publica lá, o servidor está demitido, não diz por quê, essa demissão ela não está viciada com relação ao motivo, simplesmente porque o ato não disse qual é o motivo. Aliás, como a gente acabou de fazer, né, uma questão parecida, né? Lembra? Que o prefeito desapropriou um imóvel federal. Qual é o vício? O vício é de motivo? Não, que a questão não disse qual é o motivo. O vício é de finalidade? Não, que a questão não falou qual era a finalidade da desapropriação. Então, da mesma maneira, quando o ato não é motivado, você não pode dizer que o vício é de motivo. Porque simplesmente não disse qual é o motivo. Aí tu está viciado onde? Não é vício de competência, porque quem demitiu tinha competência para demitir. Entende a doutrina? Que isso gera um vício de forma, no sentido de formalidade. Muitos autores relacionam a forma à formalidade, né? A demissão tem que ser feita por decreto. Qual é a forma? Decreto. Mas para que o decreto seja feito, ele tem que atender uma série de formalidades. Ele tem que ser publicado. Quando é publicado, ele tem que mostrar qual é o motivo. Então, a falta de motivação gera um vício de forma, porque uma das formalidades não foi obedecida. Ok? Ok. Continuando. O que é a teoria dos motivos determinantes ou
vinculantes? Simples, uma coisa óbvia. O servidor foi demitido e a administração motivou. O servidor está demitido porque ele faltou do dia 10 de abril ao dia 30 de maio. Se o servidor provar que não faltou durante aquele período, a demissão dele é mantida ou tem que ser anulada? Tem que ser anulada por vício de motivo. O motivo é falso, não é verdadeiro. Não é isso? É. É isso que diz a teoria dos motivos determinantes. Muito simples. Toda vez que a administração edita um ato administrativo e motiva esse ato administrativo, a administração fica presa, a administração fica vinculada àquele motivo que alegou, sob pena de, se aquele motivo for provado como sendo falso, o ato tem que ser anulado. Então, estou desapropriando para construir um hospital porque existe uma carência de vagas no sistema hospitalar. Se a pessoa provar, a administração disse que está desapropriando, por quê? Porque existe uma carência enorme de vagas no sistema de saúde. Para isso é que está desapropriando para construir um hospital. Então o motivo é a carência de vagas. Se o cara provar que existem vagas sobrando, tem vagas sobrando, as vagas nunca são ocupadas. Normalmente as vagas, 60%, 70% das vagas são ocupadas, sempre tem pelo menos 30% das vagas no sistema de saúde sobrando. Então aquele motivo que foi alegado é mentira. Inventaram uma coisa que não existia provavelmente para fraudar alguma coisa. Então, se for provado que o motivo alegado é falso, o ato tem que ser anulado, em decorrência da teoria dos motivos vinculantes, teoria dos motivos determinantes. Beleza? Beleza. Então me responde só uma perguntinha, que já caiu em prova um monte de vezes também. A administração exonerou um ocupante de cargo em comissão, um assessor parlamentar, e mandou publicar no Diário Oficial. Márcio, assessor parlamentar, ocupante de cargo em comissão, está exonerado por inassiduidade habitual, por ter chegado atrasado ao serviço durante 3 meses consecutivos. Se o Márcio provar que não chegou atrasado coisa nenhuma, como estava dito, ele é ocupante de cargo em comissão, a exoneração dele foi motivada, o motivo é falso, a exoneração dele será anulada ou não? Resposta: sim, a exoneração dele tem que ser anulada. Aí tem um monte de gente aí, né? Você deve estar falando, peraí, Gustavo, não entendi. Você acabou de dizer que a exoneração de cargo em comissão não tem que ser motivada? Sim, eu falei que a exoneração do cargo em comissão não precisa ser motivada. O Márcio poderia ter sido exonerado sem motivação, mas se a administração motivar, ela ficará presa ao motivo alegado de qualquer maneira. Então, pela teoria dos motivos determinantes, toda vez que a administração motivar um ato, ainda que a motivação não fosse obrigatória, a administração fica presa ao motivo que alegou. A administração não precisa dizer por que está exonerando o Márcio, mas também ela não tem o direito de mentir, de inventar. Estou te exonerando porque você é incompetente, porque você falta, porque você desviou dinheiro, porque você não sei o que. Você fala, peraí, não tem nada disso. Que papo é esse? A exoneração dele terá que ser anulada. Aí eu sei que, tudo bem, será anulada, ele vai voltar para a administração e no dia seguinte vai ser publicado no Diário Oficial, Márcio está exonerado de ofício. E aí ele vai entrar num dia e vai sair no outro, não é isso? Vai entrar num dia e vai sair no outro. Isso é verdade? É verdade. Não interessa. A questão em tese está perguntando, aquela exoneração, a primeira exoneração, tem que ser anulada? Tem que ser anulada. Porque foi feita ilegalmente. Beleza? Beleza. Então, justamente como eu falei, tem que ser anulada, né? Essa exoneração dele tem que ser anulada porque foi feita ilegalmente, anulada a anulação. Vamos agora sim chegar num ponto importantíssimo, o ponto
mais importante de ato administrativo. É isso aqui. Anulação e revogação de atos administrativos. É o que mais cai em prova. Só que não dá para você simplesmente decorar isso aqui sem ter entendido toda a história, toda a ideia, todo o raciocínio que a gente fez antes. Existem diversas hipóteses, diversas espécies de extinção dos atos administrativos. Basicamente, são 5 hipóteses mais conhecidas, que a doutrina sempre fala. Existem 5 formas diferentes de extinção dos atos administrativos, quando a administração acaba com o ato administrativo. Dessas 5, eu vou lá na frente falar das outras 3, as mais importantes disparadas são essas duas aí, revogação e anulação. Qual é a diferença? Aqui em cima, lá. A revogação é a extinção de um ato administrativo por motivo de inconveniência, quando a administração edita um ato administrativo e tempos depois chega à conclusão que aquele ato não é mais conveniente, não é mais oportuno, não é mais benéfico, não vale a pena. Ah, eu fiz isso, né, no passado, que eu achei que ia melhorar e tal, melhorou até na época, só que agora não tem mais razão, porque não está mais beneficiando ninguém, não é mais conveniente, então vou acabar com isso. A anulação, diferentemente, é extinguir um ato administrativo por motivo de ilegalidade, quando a administração acaba com o ato porque entende que o ato é ilegal. Ilegal, entre aspas, quer dizer isso aqui. Toda vez que o ato tiver algum vício em qualquer dos seus elementos, do COFIO, forma, OB. Então, o ato foi editado por um agente que não tinha competência. Está viciado, anula. Ele é, em tese, ilegal. Quem editou tem competência, mas a finalidade foi pessoal. Ele fez aquilo para ele se dar bem. Então, problema de finalidade. A forma não foi obedecida, o motivo alegado não era verdadeiro. O objeto é ilícito. Qualquer problema, em qualquer dos seus elementos, o ato deve ser anulado por ilegalidade. Muito bem. Então, revogação é por análise de conveniência. E aí, vamos voltar lá naquele exemplo que eu dei para vocês. Lembra da autorização de camelô? O pessoal pediu autorização para limpar a praça, botar uns quiosques e tal, o pessoal trabalhar, a praça ficou bonitinha, beleza. Tempos depois, a administração verificou que todo mundo estava parando em fila dupla, estava atrapalhando o pessoal, os moradores do bairro e tal, e resolveu retirar aquela autorização. A partir da semana que vem, não quero mais que vocês trabalhem, não. Acabou com as autorizações de camelô. Naquela hipótese, então, a administração revogou ou anulou as autorizações? Resposta: revogou. Não tinha nada de ilegal nas autorizações. Quem deu as autorizações foi o secretário de planejamento. É ele que tem a competência para fazer isso. Finalidade foi o interesse público. Ela fez isso para beneficiar a população. Não ganhou dinheiro, não foi pessoal. Ele não ganhou propina, não recebeu propina para liberar, não. A finalidade foi o interesse público. A forma do alvará de autorização foi respeitada. Né? O motivo, a administração analisou o motivo, realmente entendeu que era conveniente, porque faltava um monte de coisa lá. Não tem problema nenhum. Não teve vício em nenhum elemento. Então a administração revogou aquela autorização. Ou seja, autorização é ato vinculado ou discricionário? Discricionário. Já sabemos que toda licença é ato vinculado, assim como toda autorização é ato discricionário. Ponto final. E aí, então, já sabemos, né? Olha lá. O ato discricionário. Exemplo, autorização de camelô. Pode ser revogado? Pode. A autorização pode ser revogada por análise de conveniência. Aquelas autorizações de camelô podem ser anuladas? Podem também. Por outro motivo, né?
se depois de um tempo descobrirem que aquelas autorizações foram concedidas mediante propina. O diretor lá da região administrativa estava recebendo 10% da venda dos quiosques. Opa, esquema aí de corrupção, né? Moralidade, impessoalidade, um monte de coisa problemática. Então, anula. O ato discricionário tanto pode ser revogado quanto pode ser anulado. Já o ato vinculado, responde para mim, carteira de motorista, é ato vinculado ou discricionário? Vinculado. Se você cumprir os requisitos, se você fizer a prova, tirar mais de... Qual é a nota? Que tem 5 ou 6? Sei lá. 5. Se você fizer a prova, tirar acima de 5 e fizer a prova prática e não perder ponto, e tiver tantas horas de autoescola e tudo direitinho, a administração ainda assim pode negar a carteira de motorista? Não. Então, carteira de motorista é ato vinculado. A administração está tudo vinculado, não tem liberdade para pensar se vou dar ou não vou dar, não é isso? É. Então, carteira de motorista é ato vinculado. Pergunta, a administração pode, considerando que o trânsito aqui no Rio de Janeiro é caótico, e agora nós estamos nos aproximando das Olimpíadas, né, onde um monte de gente vai vir para o Brasil e tal, e o trânsito não anda, o prefeito, esquece o prefeito, qualquer um, né, para você nem falar de competência, né, uma autoridade que tenha competência para isso, pode, o Detran, vamos lá, Detran pode revogar 30% das carteiras de motorista no Rio de Janeiro? Por análise de conveniência, para melhorar o trânsito? Não, não pode. Por que não pode? Porque se o ato é vinculado, a administração não tem liberdade para analisar se faz ou se não faz. A administração não tem mérito. Não existe o mérito administrativo nos atos vinculados. Só existe mérito administrativo nos atos discricionários. Não é isso? Então, um ato vinculado não pode ser revogado por análise de conveniência. E pode ser anulado? Pode. Ou seja, qualquer ato, né? Aqui, ó. Interessa se o ato é vinculado ou discricionário. É ilegal? É. Anula. Qualquer ato pode ser anulado. A gente vai ver lá na frente que mais do que pode, a administração deve. É um dever da administração anular. Né? Mas isso pode acontecer com qualquer ato, sim. E quem pode fazer isso? Quem pode revogar um ato administrativo? A própria administração. Somente a própria administração que editou o ato administrativo, porque ela entendeu que ia valer a pena, que ia ser benéfico, conveniente, parará, só ela pode, lá na frente, chegar à conclusão que não é mais conveniente e retirar, revogar. Agora, quem pode anular um ato administrativo? A própria administração. O Detran concedeu as carteiras de motorista. Depois, internamente, fazendo uma auditoria, o Detran descobriu 150 carteiras que foram emitidas dentro do Detran mediante propina. O próprio Detran anula as carteiras ou o Detran vai ingressar com uma ação em juízo para mostrar ao juiz que as carteiras foram falsificadas para pedir para o juiz anular as carteiras? Claro que não, a própria administração. Ela está verificando que é ilegal, ela vai lá e anula. Então a administração pode anular? Sim. E se a administração não fizer isso? O Poder Judiciário. Então, foi publicada a desapropriação do seu imóvel, você acha que é ilegal, que a administração não poderia ter desapropriado o seu imóvel, vai lá e reclama administrativamente, a administração não quer saber, é isso mesmo. Vai lá em juízo, ingressa com uma ação e prova em juízo que a desapropriação foi feita de uma forma pessoal, porque o prefeito só desapropriou, vou botar você para fora porque ele não gosta de você. Se você provar isso, o juiz pode anular a desapropriação. Então, a anulação pode ser feita pela própria administração ou pelo Poder Judiciário de forma externa. Agora, o Judiciário pode revogar atos administrativos?
Responde para mim aqui. Caí na tua prova. E aí? Se aparecer lá essa afirmativa. Questão de múltipla escolha. Questão de múltipla escolha. Com relação aos atos administrativos e a forma de extinção dos seus atos, anulação e revogação, assinar a alternativa correta. Aí na letra C está isso daí. O Poder Judiciário não pode revogar atos administrativos. Certo ou errado? Certo. Acabei de falar. O Poder Judiciário pode anular atos administrativos. Não pode revogar atos administrativos, porque só quem pode revogar os atos administrativos é a própria administração que editou os atos. Então, certo? Certo. O Poder Judiciário não pode revogar atos administrativos. Problema nenhum, né? Problema nenhum, não. Tem problema sim, né? Tem um monte de gente aí que está gritando. Se você não viu problema nenhum, então já... Opa, peraí. Mas eu tenho que ter gente que está... Peraí, Gustavo, como assim? O que tem gente aí reclamando? Que eu daqui estou ouvindo. Né? Você está assistindo a minha aula aí lá em Belém do Pará, eu aqui do Rio estou ouvindo tu berrando aí. O que tem gente reclamando? Do seguinte. O TRT resolveu dar autorização para o seu Manel para montar uma cantina no quarto andar, porque no prédio do TRT não tem lanchonete, não tem cantina. E aí muita gente reclama e tal, que não consegue tomar um café, não sei o que. O TRT deu autorização para o seu Manel para montar uma cantina no quarto andar para vender café, sanduíche, refrigerante, e beleza. E aí, beleza. Meses depois, verificou-se o quê? Todo mundo de todos os andares vai lá para o quarto andar para ficar em volta lá da lanchonetezinha lá do seu Manel, para ficar tomando café, refrigerante. E aí o corredor, ninguém passa no corredor do quarto andar. Tá uma zona, tá uma bagunça. Ninguém consegue passar lá. As sessões estão atrasando por causa disso, porque o pessoal desce para o quarto andar, depois na hora de voltar o elevador não consegue suportar, tá da demanda, porque são vários andares, só tem uma lanchonete, paraná, e aí está atrapalhando tudo. O TRT veio e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com essa lanchonete. Aí chega lá, semana, olha só, a partir de segunda-feira, não vem mais não, porque a gente vai retirar a autorização, a gente não quer mais que você trabalhe. Ok? Ok. Nesse caso, o TRT revogou ou anulou a autorização do seu Manel? Revogou. Não tinha nada de ilegal, revogou, motivo de conveniência. Então, Gustavo, o TRT é órgão do Poder Judiciário. Então não é o Poder Judiciário revogando um ato de autorização? É isso aí que tem gente brigando aí. Não é isso que você tem que pensar. Por quê? A princípio, cuidado com o que eu estou falando, presta bem atenção, para depois não dizer que eu disse diferente do que eu estou dizendo, hein? Eu errei a questão porque o Gustavo falou que quando tiver assim, não. Ó, cuidado, hein? Presta atenção que eu vou explicar. A princípio, quando você lê essa afirmativa, o Poder Judiciário não pode revogar atos administrativos. Poder Judiciário, a princípio você entende o Poder Judiciário na sua função típica jurisdicional. O Poder Judiciário julgando. O juiz, um magistrado, não pode julgar um ato administrativo e entender que aquele ato não é conveniente e revogar o ato. A administração fez lá um não sei o quê, aí alguém entra com uma ação. Aliás, como caiu em prova uma vez, um tempo atrás aí, o seguinte. A administração decretou a desapropriação de um imóvel para a construção de uma penitenciária. E aí, entraram com uma ação em juízo, alegando que
seria mais conveniente, né, ingressaram com uma ação querendo proibir que a administração desapropriasse, pedindo em juízo que o juiz proibisse a desapropriação para a construção de uma penitenciária, porque não seria conveniente construir penitenciária e sim seria muito mais conveniente construir escola, porque é sempre melhor investir em educação do que investir em empresas, etc, etc, etc. Então, entraram com a ação pedindo que o juiz impedisse a desapropriação, porque não seria conveniente a construção de penitenciária, porque seria muito mais conveniente a construção de escolas. O juiz pode aceitar essa ação, deferir essa ação, julgar procedente, né, dizendo melhor. O juiz pode julgar procedente a ação? Não, não pode. Por quê? Porque o juiz não pode julgar a conveniência do ato. Olha a questão diferente, se a lei proibisse, tem uma lei tal que proíbe a construção de penitenciárias dentro de centro urbano, e aí a administração está desapropriando para construir uma penitenciária dentro de um bairro residencial, e a lei tal proíbe a construção de penitenciárias dentro de centros urbanos, as penitenciárias só podem ser construídas no mínimo a 50 km de distância, lei número 327. Aí sim, alguém pode ingressar com uma ação querendo que o juiz impeça a construção da penitenciária porque ela é ilegal. Aí é motivo de ilegalidade. A administração o Poder Judiciário pode anular, mas não revogar. Certo? Certo. Então, de novo, quando você lê isso, Poder Judiciário, na sua função típica jurisdicional, o juiz não pode revogar ato administrativo. Quando o TRT faz isso eu acabei de dizer, o TRT concedeu autorização e o TRT depois revogou. O TRT está agindo como administração pública. Lembra no início do curso que a gente viu? A gente falou que a administração pública não se restringe ao poder executivo. A administração pública abrange todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário, quando estiverem exercendo funções administrativas. Então o TRT, ao conceder autorização, não foi o juiz que deu autorização. Foi lá a diretoria de assuntos internos. Então, o TRT, quando concedeu autorização, concedeu como administração. E depois, quando revogar, vai revogar como administração. Volta para o quadro que eu tinha falado, que quem pode revogar? A própria administração. No caso, o TRT é a própria administração. Por isso é que essa afirmativa aqui, a princípio está certa, você levando em consideração que Poder Judiciário, função típica jurisdicional. Mas, claro, numa questão de múltipla escolha, essa daqui está certa, marca a alternativa correta, essa aqui está na letra C. Essa está certa? Tá. Então, vou marcar a letra C? Provavelmente. Mas deixa eu ver a letra A, B, D e E para ver se estão erradas mesmo. Se tiver uma na letra E lá que tiver correta, que não tiver como, a letra E está certa e não tem como ter outra interpretação. Isso é assim, ponto final. Na letra E está escrito assim, a anulação é por motivo de ilegalidade. Certo? Certo. Tem como estar errado? Não. A anulação é sempre motivo de ilegalidade. Então, entre a letra C e a letra E, eu vou em qual? Na letra E. Porque na letra C, o cara que preparou essa questão deve estar querendo me derrubar. Então, isso aqui está certo? O Poder Judiciário não pode revogar atos administrativos? Está certo. Agora, acrescento isso aqui, ó. O Poder Judiciário não pode revogar seus próprios atos administrativos. Aí, claro que está errado. Se ele colocar seus próprios atos administrativos, está dando a entender que é o caso do TRT que eu falei. Então, quando edita um ato administrativo, ele mesmo pode revogar. Claro, né? Claro. Então, nesse sentido é que a gente tem que entender que só quem pode revogar ato administrativo é a própria administração, quem pode anular é a administração ou o Poder Judiciário. Ok? Vamos parar por aqui. Próxima aula a gente continua aqui embaixo.